Olá, marhaba, sejam todos muito bem-vindos a este que é nosso terceiro encontro no quarto dia da Semana do Árabe. Neste encontro, eu vou ajudar vocês com estratégias práticas, ideias de como melhorar a sua memorização, como estudar vocabulário, como praticar a pronúncia. Bastante coisa legal neste encontro. Se você está assistindo esta videoaula pela primeira vez, ou seja, você é novo na Semana do Árabe, acho importantíssimo você pausar e assistir a aula de segunda-feira, receber o exercício de terça, assistir a videoaula de ontem, quarta-feira, para chegar até aqui. Se você está me assistindo, é porque no seu e-mail certamente os links das aulas anteriores também chegaram. Ou fique à vontade e assista a aula de hoje, mas por favor não deixe de assistir as anteriores, porque são todas interligadas, tá ok? Ahla sahla, sejam bem-vindos. Então, eu prometi aqui um encontro prático. Por favor, preste atenção, tome nota sim. Se você não está com um caderno aí por perto, pause este vídeo por alguns instantes, pegue lá um caderno que vai ser necessário você anotar algumas coisas. Vamos então. Eu separei essa aula em 4 pontos importantes. Tá? Nós vamos nortear esta videoaula em 4 direções. A primeira, vocabulário. Eu vou falar com vocês como melhorar, como estudar melhor a pronúncia, a memorização de vocabulário, palavras soltas. Em seguida, vamos falar de frases, né, essas palavras colocadas em frases. Depois, exercícios de conversação. Todo mundo quer falar e entender o árabe, não é? Eu vou lhe dar umas ideias bem legais de como praticar conversação mesmo que sozinho. Porque muita gente, é claro, estuda a língua árabe, mas não dá para ir ali na esquina e praticar conversação com alguém. Na verdade, essa é a reclamação de quase todo mundo que estuda línguas. Os alunos de inglês também estudam bastante inglês mesmo que numa sala de aula, mas não tem como chegar ali na rua e praticar com alguém. Eu vou dar umas ideias bem legais. E por fim, a parte auditiva também. Eu vou dar umas ideias bem legais para você praticar a parte auditiva. Porque não adianta você focar muito na conversação, saber falar, pronunciar corretamente, saber palavras, mas não entender quando falam com você. São habilidades diferentes. Legal? Então relaxa aí na sua poltrona e acompanhe a aula. Vamos então primeiro falar o que de vocabulário. Vocabulário. Entendemos aqui as palavras que você estuda, que você aprende. Olha só, primeira coisa que eu peço é focar na pronúncia. Então você está estudando árabe. Você está estudando, por exemplo, eu vou pegar aqui uma lista de adjetivos, tá? Bem interessante, para a gente falar em cima dela. Não precisa copiar agora, só me acompanha. Então eu vou botar aqui a palavra caro, ghali, erris, barato, jdid, novo, ati, velho, kbir, grande, zrir, pequeno. Eu vou colocar aqui naseh, gordo, e daif, magro. 2, 4, 6, 8. Eu vou colocar mais duas. Espera aí, para onde eu quero chegar? Deixa eu colocar aqui a palavra hayin, fácil, hayin, e difícil. Ficou um pouco apertado, mas dá para enxergar, né? Dá. E fácil, e difícil. Sab, tá? Dá para ver bem? Eu vou baixar aqui um pouquinho, pronto. Sab, tá ok? Deu, né? Tá? Muito bem. 10 palavras também, vocês já vão entender por quê. Não copie ainda, calma. Já vou passar a tradução. Você copia com calma, pode assistir essa aula mais de uma vez. Primeira coisa que você tem que focar quando você aprende uma lista de vocábulos, aqui eu botei adjetivos. Poderiam ser verbos, poderiam ser substantivos, nomes de frutas, lugares na cidade, não importa. Primeira coisa que você tem que fazer é focar na pronúncia. E, gente, é uma língua estrangeira. Isso aqui é árabe, mas podia ser inglês, alemão, italiano. As pessoas pecam quando tentam ler de primeira, de maneira rápida e fluente, já de cara, e não conseguem. Aí fica frustrada. Está fazendo errado, na verdade. A ideia é o seguinte: deixe o olhar passar a mensagem para a sua boca, e a sua boca primeiro tem que fazer bem devagar para pegar o jeito.
Não estou brincando, é musculação. O olho entende, manda mensagem, o cérebro compreende, manda as ordens e às vezes a boca não obedece, não porque ela não quer, porque ela não está conseguindo. Então faça o que eu estou fazendo. Rain. Você tem que fazer isso em casa, sozinho. Rain. Rain. Rali, onde tem um risquinho em cima, se você é novo no canal aqui nas aulas, o risquinho indica que você deve esticar o som. Rali. Então pronuncie devagar. Erris. Erris. Jdid. Essa é a dica, bem devagar. Olhe para as palavras. Permita. Maser. Fale devagar. Deixa o cérebro se comunicar com os músculos da boca e um entender o outro e obedecer. Agora, se você pega aqui e tenta, eu vou ler essa palavra aqui, ó. Eu não consigo. Essa língua é difícil. Nem inglês você consegue, nem italiano, nem francês, nem alemão. Então, a ideia é devagar. Zrir. 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 Entendeu? Você literalmente separa os sons, repete cada um de maneira devagar e bem feita e vai aproximando até obter o resultado perfeito. Tá? Kbir, 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 kbir. É assim que se faz. Tá certo? Então me prometa que de hoje em diante, quando você for estudar vocábulos, foi o que eu disse, eu botei aqui um exemplo, você primeiro vai devagar, palavra por palavra, com paciência, e deixar a boca se acostumar com os movimentos, e aproximando as sílabas, os sons, até obter o resultado. Combinado? Repita então. Rain, fácil, anota aí. Rali, caro. Erris, erris, barato. Jdid, o J tem som, o J. Jdid. Professor, eu não consegui. Então fala. Exagera. Aí fala did. Jdid. Nossa, mas eles não falam assim. Claro que não. É que você está treinando. Você precisa treinar. Jdid, para conseguir falar, jdid. Ati, velho. Ati, kbir. Kbir. Zrir, pequeno. Naseh, gordo. Daif, sab, difícil. Sab. Entendeu como se treina a pronúncia? Muito bem. Agora, memorizar. Essa pergunta eu recebo direto. Professor, eu até aprendi, eu consegui pronunciar, que é o primeiro passo, agora eu não consigo memorizar. Gente, vamos ser bem sinceros, de adulto para adulto. Eu digo adulto a adulto o seguinte, sem panos quentes, sem meias palavras, vamos ser bem objetivos e sinceros. Tem gente que tem facilidade. Tem gente que vê essa lista 2, 3 vezes, memoriza toda, rapidinho. Tem gente que tem dificuldade média, precisa estudar. E tem gente que demora a decorar. É uma questão de esforço, é verdade. O que eu estou dizendo é, não estou dizendo, você que tem dificuldade, né, para com isso, você consegue, você pode. Você consegue e pode com mais esforço. A verdade é essa. Mas não desista. Então, se você precisa ler 2 vezes para memorizar, você que precisa de 10 vezes, você que precisa de 20, paciência. Cada um é bom em alguma coisa. Se você tem dificuldade para memorizar, estude 20 vezes. Agora, a dica é, anota aí, corte por partes. Aqui tem 10 adjetivos. Cria a meta. Pegue 5, tá? 5 adjetivos. 1, 2, 3, 4, 5. Isola. Então, essa semana eu vou decorar só esses. Rain, fácil. Rally, caro. Tá? 5. Fica neles 1, 2, 3, 5 dias, o que for necessário. Anote num papel. Leve esse papel junto. Não estou brincando. Leva o papel junto no bolso ou na bolsa.
de vez em quando dá uma lida quando está indo para o trabalho, no ônibus, no metrô, na hora do almoço, eu não sei. Põe ali na mesinha, é desse jeito. Eu e todo mundo que memoriza precisa fazer isso em algum momento. Tá certo? Espera aí que eu vou dar mais ideias. Vamos primeiro disso. Separa de 5 em 5, de 10 em 10, não sei, mas eu estou dando exemplo aqui de 10 palavras. Agora, anota esse dado aí para mim. Eu sempre, quem já me conhece, nos livros também eu falo isso, só avance quando 70% do conteúdo atual estiver ok. Então aqui tem uma lista de 10 adjetivos. Só passe para a próxima lista. Só fique satisfeito quando você perceber que você sabe mesmo dessas 10, 7. Esse é o número mínimo. Se não souber 7, não avance. Não avance. E como é que você checa? Bem, uma das melhores maneiras é você realmente ter essa aqui em português, nada de árabe. Então vamos lá. Novo, jdid. Velho, ati. E tem que ser desse jeito. Não pode ser desse jeito aqui, ó. Novo. Novo é... Não fala. Novo é... Eu sei que começa com J. Novo... Não. Para. Volta e estuda mais. Não tá bom. É uma língua, ela precisa ser espontânea. Quando você precisar usar a palavra jdid, ela tem que ser assim, ó. Eu comprei um carro novo. Ana اشتريت سيارة جديدة. Desse jeito. Eu quero um celular novo. Ana بدي celular جديد. Tem que ser desse jeito. E não... imagina que bonito, eu comprei um celular novo, ou eu quero um celular novo, tudo bonito menos o novo. Ana بدي celular... Sabe? Por isso que as pessoas não podem avançar se aquele conteúdo não está no mínimo 70% na ponta da língua. E uma coisa constrói a outra, faz sentido? Então, só avance quando perceber que 70%, aqui eu botei 10 palavras, então são 7. Se é uma lista de 20 verbos, 14 é o número mínimo. Eu insisto, você pega em português, comer, ekul, beber, eshrab, estudar, edrus, viajar, sefir. Opa, eu sei 15 das 20, então eu posso avançar. Não fica. Fica. Galera, tem uma frase que eu gosto muito, tá aqui no meu mural, de Einstein, que diz: insanidade é fazer a mesma coisa de novo, de novo e de novo, esperando resultados diferentes. Se você não conseguiu memorizar do jeito que você está estudando, não adianta persistir no mesmo jeito. Muda! Anota no papel, anota na parede, estuda de manhã, passa a estudar à noite. Em vez de fazer de 10 em 10, faz de 5 em 5, mas vá mudando as estratégias e os modos de estudar até achar um jeito que lhe faça bem, que lhe agrade, que funcione. Agora, o que não pode? Não está dando certo e você insiste em fazer do mesmo jeito igual. Vai ter os mesmos resultados. Foi um grande matemático que disse isso. Tá bom? Então a dica número 1 foi, primeiro trabalhar a pronúncia. E como? Bem devagar. Permita que a boca assimile os sons. Não obrigue ela a fazer o que ela não consegue. Segundo, só avance quando 70% tiver bem memorizado. E como fazer isso? Crie o seu jeito. Divida em partes, faça pequenas listas, tá? Leve junto, estude de manhã, estude à tarde, estude à noite, crie o seu jeito. Terceira coisa sobre vocabulário, senhoras e senhores. Preste muita atenção, por favor. Isso é muito importante. Empregue essas palavras em situações, em frases, ideias da sua realidade. Como assim? Eu vou apagar, tá? Como assim? Por exemplo, eu tenho uma casa grande. Eu tenho um carro grande, sei lá. Claro, aqui você já sabe o verbo ter, por exemplo. Ana عندي بيت كبير. Eu estou empregando a palavra kbir numa frase de minha realidade, por exemplo. Eu tenho uma casa grande. Ana عندي بيت كبير. Eu quero uma casa grande. Ana بدي بيت كبير. De repente eu mostrei ali a palavra صغير, pequeno, ou, acabei de apagar e esqueci, né? غالي. O restaurante é caro. Tenta pensar em coisas da tua vida real. Aquele restaurante você acha ele caro. المطعم غالي.
O restaurante não tem caro. Por que eu falo isso? É uma língua, ela precisa fazer sentido. Se as palavras que você memoriza e as frases que você usa são do além, não tem nada a ver com a tua realidade, com a vida que você vive, dificilmente você vai lembrar delas. Agora, se você tenta fazer frases da vida real, você entendeu? Por exemplo, vamos brincar. Faz de conta que você tem um primo que é muito alto. O nome dele é Marcos. O Marcos tem 1,90 m. Todo mundo sabe que o Marcos na família é o cara altão. Então por que não pensar Marcos Tawil? O dia que você aprende a palavra alto. Ah, ele é muito alto? Melhor ainda. Marcos Ktir Tawil. Marcos Ktir Tawil. Você entendeu? Eu estou dando exemplos bem ingênuos e simples, mas a mensagem acho que está bem clara. Coloque as palavras que você está aprendendo em situações que façam sentido para você. Você está estudando o verbo almoçar. Almoçar em árabe é um verbo dificinho de pronunciar, né? Et rada. Repita. Et rada. Eu almoço em casa. Minha realidade. Ana betrada bilbait. Ana betrada bilbait. Eu almoço em casa todos os dias. Ana betrada bilbait kulham. Essa é a minha realidade. Então coloca. Quem almoça no restaurante? Ana betrada bilmatam. Eu almoço na casa da minha mãe domingo. Ana, realidade minha. Ana betrada bibait emmi al-ahad. Aí já coloquei aí minha mãe, domingo, tá vendo? Então vamos encerrar a ideia do vocabulário. Primeiro, pronuncie devagar, em partes, até a boca entender como fazê-lo, aí começa a falar rápido. Segundo, memorizar, adquirir, saber no mínimo 70% do conteúdo atual para passar para a próxima. Sempre faça o cálculo. São 10 palavras, tem que saber 7. São 20, tem que saber 14. Não avance se isso não acontecer. Terceira, empregue, use essas palavras. Cores, verbos, partes do corpo, não sei. Use-as em exemplos da vida real. Crie os seus próprios exemplos. Se você estuda com os livros ou na plataforma ou aqui nas aulas, depois de aprender, você tem que criar suas próprias asas. Assim encerramos o tema vocabulário. Vamos ao tema frases. O que eu tenho a dizer de frases é o seguinte, preste muita atenção. Uma frase é feita de vocábulos, né, de palavras. Por exemplo, ontem eu estava na casa de minha mãe. امبارح أنا كنت ببيت أمي. Na casa de minha mãe. Isso é uma frase relativamente fácil de falar. Só um minutinho, fica aí, não copie ainda. Calma, gente, presta atenção na aula primeiro. 2, uma frase mais difícil. نحن راح نسافر بالطيارة الأسبوع الجاي. Nós vamos viajar de avião semana que vem. Por favor, me dê atenção. Agora há pouco estávamos falando de palavras, vocábulos. Agora estamos falando de frases. Frases feitas com vocábulos. Primeiro você estudou cada unidade e seguiu minhas dicas. Agora vamos falar do resultado, da frase. Galera, um monte de gente eu vejo tentando estudar. Não é só árabe, não. Eu sou professor de inglês. Lembra? Já falei que já tive uma escola de idiomas por 18 anos. Tinha alemão, italiano, francês. Um monte de gente vai para frases nesses idiomas e tenta fazer isso aqui, ó. Eu não sei fazer isso aqui, não é para mim, eu sabia que eu não ia conseguir. Tá vendo? Tá tudo errado. Gente, eu já estudei um pouco de francês na adolescência, eu aprendi inglês na adolescência, eu lembro da sensação, e eu sou professor há 25 anos. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Novamente, você precisa separar isso aqui por unidades. Olha a minha mão. Diga امبارح أنا nesse ritmo. امبارح أنا كنت
بيت أمي. Agora faz o que eu faço. امبارح أنا كنت ببيت أمي. امبارح أنا كنت ببيت أمي. امبارح أنا كنت ببيت أمي. Vocês estão ouvindo os cachorros da vizinhança? Se está aparecendo aqui? Acho que tá. Desculpem, faz parte, tá bom? Yallah. Você entendeu? Vamos a outra. نحن راح نسافر. Você está repetindo. بالطيارة أسبوع الجاي. Bem devagar. Aí vai aproximando. نحن راح نسافر بالطيارة. Ah, não está conseguindo? Então volta à etapa anterior. نحن راح نسافر. نحن راح نسافر. نحن راح نسافر. نحن راح نسافر. Fluência não se trata de falar rápido. Fluência não se trata de rápido, até porque você não é um jogador de futebol, um narrador de futebol que está falando aí do jogo e está falando do gol. Entendeu? Tô brincando. Mas você entendeu. Fluência é você falar de uma maneira fluente, onde as palavras fluem, saem uma atrás da outra, sem aparente dificuldade. Isso é fluência. نحن راح نسافر بكرة. não, بالطيارة. نحن راح نسافر بالطيارة أسبوع الجاي. Não é fácil, porque os movimentos bucais eu vou ficar de perfil. نحن راح نسافر بالطيارة أسبوع الجاي. Eu sei fazer isso muito bem, porque eu já falei essas frases aí, sem exagero, umas 2.000 vezes, eu não tô brincando, umas 2.000 vezes. Você falou elas quantas? 3, 4? Então falta, não precisa falar 2.000 para atingir fluência, mas você precisa praticar muito, entendeu a lógica? Tá bom? Então, galera, essa das frases tem tudo a ver com o assunto anterior, que são os vocábulos, tá bom? E para encerrar essa das frases, sugestão, isso é muito importante. Você tem ali 10 frases para praticar seu árabe. Ler em voz alta, por favor, lê em voz alta. É favorável repetir a primeira 3, 4 vezes. Cada uma delas 3, 4 vezes. Ao que ler todas uma vez só, você entendeu? A boca, nós seres humanos aprendemos com a repetição. Eu vou insistir. Aqui tem 2. Se tivesse 10 frases, não é legal ler uma vez, acabou. Não. Pega uma e lê. 1, 2, 3, 4 vezes. A segunda, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Até ficar fluente. Tá bom? Tá aí a questão das frases. Agora vamos à dica da conversação. Galera, não é só alunos de árabe, não. Alunos de inglês, de francês, de alemão. Professor, eu estudo, eu já sei, acho que eu sei falar bem, mas eu não tenho com quem praticar. Pratique com você mesmo. Eu estou sugerindo que você faça pergunta-resposta simples ou pequenos diálogos. Quando eu boto a B aqui, é que a ideia é uma pessoa A e a pessoa B. Oi, como é seu nome? Meu nome é Jihad. Você é brasileiro? Sim, eu sou. E você? Eu sou libanês. Monta um dialoguinho. Vamos começar com perguntas básicas. Galera, isso em inglês a gente chama de roleplay, que quer dizer encenação. Claro, numa sala de aula você faz isso em duplas ou trios. Você está em casa sozinho, faz você sozinho, por que não? Nas aulas, nos livros, nas plataformas, nos meus trabalhos, tem muito essas coisas de diálogo pessoal e pessoa B, pergunta-resposta. Use-os e monte os seus. É isso que eu estou sugerindo de verdade. Olha, eu já falei tanto essa frase que eu vou dizer agora. Se me pedissem, estou falando sério, professor, com seus 25 anos de experiência, os livros escritos, plataforma, mashallah, que legal. Mas, professor, fala a verdade, me dá uma dica, uma, assim, bem aquela pá, que vai fazer toda a diferença nos meus estudos. É essa. Estude em voz alta. Tudo. Palavras, vocábulos, frases, diálogos. Estude em voz alta. Não pode um ser humano que está aprendendo uma língua estrangeira estudar assim. Memorizou tudo. Na imaginação dele sabe pronunciar tudo.
Só que na hora de falar, não sai. Sabe por quê? Porque não praticou. O cérebro manda a ordem, a boca não consegue executar. Não consegue. Ela não consegue, gente. Simples assim. Estude em voz alta. Conversação. Monte os seus diálogos. Como é seu nome? Shu ismak. Ana ismi jihad. Você não precisa ficar mudando de lado, tá? Estou exagerando aqui na posição. Você pode ler o teu próprio livro. Marhaba. Ahlan. Shu ismak. Ana ismi jihad. Winta. Ana ismi munira. Inta Brasili? Ana Brasili. Winti. Ana Lubnani. Eu estou pegando aqui um simples. Vamos mais lá na frente. Você vai viajar amanhã? Sim, eu vou viajar amanhã. Inta rah tsafer bukra? Ana rah tsafer bukra. Ana rah zur ahli. Vou visitar meus pais, sei lá. Não tem coisa mais legal do que roleplay. E eu gosto muito desse tipo de exercício porque daí você treina a ser perguntador e respondedor. É isso mesmo. Não pode uma pessoa passar meses estudando uma língua e sendo passiva. Passiva é o seguinte, pergunta que eu respondo, pergunta que eu respondo. Você também tem que saber perguntar, ela tem que ir e vir. Nas minhas aulas, eu valorizo muito isso. Nos livros também. Legal? Pratique com você em voz alta. Gente, muita gente me diz, professor, eu estudo no metrô, legal. Eu estudo no trabalho, fantástico. Mas eu percebo que esses ambientes você deve estar estudando com fone e no máximo você está fazendo isso aqui, né? Movimento labial. Não dá para falar alto, né? Tem gente ao redor. Isso é muito legal como extra, mas não pode ser a regra. A regra é ficar num lugar onde você pode falar em voz alta como eu estou falando. Eu fiz isso aqui para ver se o microfone está funcionando, que às vezes ele para. A regra é em voz alta. Gente, voz alta. Alta. Marhaba, ahlan, kifak, mabsut, alhamdulillah, winta. Tem gente que diz, nossa, você fala tão bonito. Muita gente fala muito bonito. É uma questão de prática, e ser feliz, e falar, e mexer a boca. Juro para vocês que nas aulas de inglês é a mesma coisa. Nas aulas de inglês eu digo aos meus alunos, tem que soltar. Só para comparar que não é só o árabe, tá? Hello, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm okay. Yesterday I was a little tired. I went to bed early, but today I'm okay. Você entendeu? Pratique. Frases, conversação A e B, você com você. Hoje eu posso falar isso de boca cheia. Conheço centenas, não dezenas, centenas de pessoas que falam muito bem a língua árabe e nunca viram um árabe na frente delas. Pessoas que sozinhas estudaram muito, seguiram essas orientações e pá! E o contrário. Tem gente que mora aqui em Foz do Iguaçu, infelizmente faz aula presencial, no prédio tá cheio de árabes, árabes mesmo, libaneses, palestinos e tal, onde ele tem a oportunidade de puxar uma conversinha e não vai. Então, galera, isso aqui, professor, aluno, é uma parceria. É 50-50, 50-50. O professor pode ser excelente, o material pode ser ótimo. Se você não faz sua parte, tá tudo pela metade. Ok? Vamos embora? Que mais? Auditiva. Agora sim, preste atenção. Nós estamos em 2019. Tecnologia tá bombando. Tem tanta coisa legal. Gente, eu comecei a dar aula em 1993 para 94. Era a fita cassete. Então a gente tinha que ouvir a fita, o diálogo e tentar repetir e acabou. Hoje todo mundo tem o quê? Espera aí que eu vou pegar o meu. A gente tem celulares, que é uma maravilha. Como assim? Eu vou pedir para você fazer algo bem legal. Algo que vai fazer você praticar conversação e parte auditiva. Grave. Tudo que eu falei até agora, vocábulos, frases, conversação, grave. E escute. Tá bom?
Muita gente já tem o gravador no celular, certo? Você já tem o gravador no celular. Quem não tem, no WhatsApp. Manda a gravação para sua mãe e fala assim: mãe, desculpa, eu vou mandar para a senhora que depois eu escuto a minha própria gravação, entendeu? Então eu estou descomplicando. Ou você tem gravador e sabe usar, que é muito simples, mas você não tem gravador e você não sabe usar gravador, não tem problema. Vai no WhatsApp, escolhe alguém de sua confiança, sua mãe, seu tio, sua irmã, alguém, e diga: olha, de vez em quando eu vou gravar um áudio e te mandar, mas é para eu ouvir mesmo. Você vai lá, aperta e grava. Vocábulos, aqueles adjetivos, lembra? Você vai lá e grava. Eu vou fazer isso, tá bom? Pera aí. Eu vou mandar para minha querida esposa. Depois eu explico para ela o que é. Escuta essa. Então você vai lá. Adjetivos. غالي, رخيص, صعب, هين. Você pode fazer isso com adjetivos e suas traduções, ou verbos, sei lá. Comer, ekul. Beber, eshrab. Dormir, nam. E depois você escuta. Adjetivos. غالي, رخيص, صعب, هين. Perceba que aqui são os adjetivos sem, ou palavras sem tradução, para ver se eu consigo lembrar. E as com tradução é para ver se eu também repito. Imagina frases que legal. Aquelas que você viu aqui. Por exemplo, ontem eu estava na casa de minha mãe. Espera aí. امبارح أنا كنت ببيت أمي. Amanhã eu vou viajar de avião. بكرة أنا راح سافر بالطيارة. Eu realmente sugiro que você grave sem a tradução, que daí fica bem aquela coisa auditiva, sabe? Ó. امبارح أنا كنت ببيت أمي. Amanhã eu vou viajar de avião. Aqui eu botei em português. بكرة أنا راح سافر بالطيارة. Você entendeu? Galera, eu comecei falando desse assunto que eu comecei a dar aula 25 anos atrás, não tinha nada de tecnologia, tinha, claro, mas não igual hoje, tá tão fácil. Use isso a seu favor. É extremamente... Ai, professor, mas eu não gosto de ouvir minha voz. Tá bom, então contrata alguém para gravar para você. Nos nossos materiais, tanto nos livros como lá na plataforma, tem bastante áudio. A minha voz e voz de gente que gravou. Mas eu acho que você tinha que ir além. Eu sinceramente acho que você deveria gravar bastante coisa sua. Ups. Acho que a minha esposa aqui, que é isso? Eu vou até dizer aqui para ela. Oi, Jaqueline, é só um teste que eu estou fazendo do áudio, tá bom? Depois eu te explico detalhes. Não se preocupa. Beijo, abraço, salam. Olha só, galera. O que eu estava dizendo? Use a seu favor. Gente, não gosto de ouvir minha voz. Supera isso, vamos lá. É legal porque para gravar, pensa comigo, para gravar já vai exigir um esforço seu para fazer bonito. Imagina, vou gravar legal. Tudo bem que é para mim, mas eu vou gravar legal. Isso em si já é um exercício excelente. E depois ouvir, e ouvir, e ouvir. Lista de palavras, frases, diálogos. Imaginou diálogos, que legal? Você montar um dialoguinho ali com vocabulário. E claro, conforme seus estudos vão avançando, os diálogos vão ficando melhores. Talvez o primeiro diálogo é Marhaba, Ahlan, Kifak, Ana mabsut. Acabou. Ou talvez Inta midjawiz, Ana midjawiz. Mas quando você começa a estudar e fica com um vocabulário maior, já sabe presente, passado, futuro, dá para fazer diálogos fantásticos. Legal? Galera, assista essa videoaula mais de uma vez. Tome notas, por favor, tome notas. Não seja aquela pessoa que só assiste também. Entendi, vou fazer isso, vou fazer. Daqui a 4, 5 dias não lembra mais das orientações e vai tudo pro ar abaixo. Tem que anotar e realmente seguir até virar rotina. É assim que você vai obter sucesso. Lhe garanto, não são palavras. Vivi isso com muita gente. Ok? Muito obrigado por estar comigo até agora. Esta foi mais uma aula da segunda semana do árabe. Nos vemos amanhã, inshallah, sexta-feira, para mais uma aula.
O tema de amanhã será as ferramentas disponíveis para você aprender árabe. Nós vamos falar um pouquinho de tudo que está disponível aí, alguma coisa de como funciona, e amanhã termina a Semana do Árabe. Mais uma vez, shukran por estar aí. Isso aqui está sendo gravado e você ouviu a porta abrindo e fechando. Isso é meu escritório, mas eu tenho 2 filhos. O pequeno tem 8 anos, ele acabou de entrar correndo, pegar um fone de ouvido e sair correndo. Quem tem filho sabe como é. Gente, um grande abraço, bons estudos, até amanhã, inshallah. Salam!